feita pelos nossos dois equipamentos, o Fluence e o Fluence Max. Eu só queria saber, vocês já venderam alguma vez o Fluence Max ou o Fluence? Algum de vocês? Uau! Parabéns! Muito bem! Acredito. Todos os equipamentos. Você vendeu as duas máscaras ou uma máscara só? A com pescoço, né? É a que mais vende mesmo. Ah, legal. É bem legal. Que bom. Gente, só me tira uma dúvida. Vocês estão em qual cidade? Ah, Sorocaba. Vocês vão vir para a feira aqui em São Paulo, que vai ter agora em abril? Não? Não, mas é que como a feira é final de semana, às vezes vocês querem vir para conhecer, para passear. Tá. Se vocês forem, passa lá no stand. Nós vamos estar com um stand grande lá e com também um meeting dentro do stand, vai ser bem legal, tá bom? Então vamos lá. Vamos falar um pouquinho das tecnologias LED e laser, tá? Toda terapia por luz, ela é uma terapia que faz emissão de fótons. Então, o que que é isso? A luz é uma onda de radiação eletromagnética que transporta energia. E essa energia é formada por diversos fótons, tá? O emprego da fotobiomodulação, né? Então, o emprego dessas fontes de luz de baixa e média intensidade nos procedimentos curativos, ela foi o termo, né? Fototerapia, laser terapia, LED terapia, ele foi modificado para fotobiomodulação. Então, hoje, quando vocês forem vender algum equipamento de LED laser, vocês vão falar equipamento para fotobiomodulação e não para fototerapia, laser terapia ou LED terapia, tá? Porque o Fluence e o Fluence Max, ele vai trabalhar com as duas tecnologias, tá? A fotobiomodulação, ela é estudada desde a década de 60, então várias pesquisas já foram realizadas e são realizadas continuamente para elucidar esses efeitos dessa radiação sobre os diversos tecidos, tá? Então, nós temos efeitos bioquímicos, bioelétricos, bioenergético e todos vão atuar ao nível celular. Então, eles vão gerar alguma alteração celular, alguma alteração metabólica, tá? E os efeitos secundários é o estímulo da microcirculação e o trofismo local, tá? Então, quais são as diferenças físicas entre o laser e entre o LED, tá? É muito mais fácil quando a gente pega quais são algo em comum, né? A única coisa que é em comum, a única característica em comum entre essas duas tecnologias é que eles são monocromáticos, eles possuem uma única cor. De restante, eles são totalmente diferentes, tá? Então, o laser, ele é coerente, então ele vai seguir sempre a mesma onda dentro do mesmo espaço, e o LED, ele é incoerente, ele segue uma onda totalmente fora da coerência, tá? E o laser, ele é unidirecional, enquanto o LED, ele se direciona para todas as partes possíveis, tá? Então, é como se fosse uma lâmpada. A lâmpada está acesa, eu estou iluminando uma grande área. O laser, ele vai ser apenas colimado, ele vai ter uma única direção, um único pontinho que ele vai iluminar, tá? Então, o laser é coerente, colimado, unidirecional e monocromático. O LED, ele não é coerente, não é colimado, mas ele também é monocromático, tá? Esses dois mecanismos, essas duas formas de entrega de energia de luz, elas são amplamente utilizadas no atendimento estético e também no atendimento terapêutico. Cada cor tem um comprimento de onda. Cada comprimento de onda vai gerar uma profundidade de penetração.
Então, quanto maior é o comprimento de onda, maior é a penetração desse comprimento no tecido, tá? Então, quando a gente vê aqui o violeta, ele tem 415 nanômetros, tá? Ele é bem superficial. O azul, ele é um pouco mais profundo, o verde, o amarelo, o laranja e o vermelho. O laranja a gente chama de âmbar, tá? E quando ele é incidido nesses tecidos, como que ele vai agir? Ele vai ter que ser absorvido por uma substância do nosso corpo. E a substância do nosso corpo que absorve esse comprimento de onda se chama cromóforo, ou seja, eles são fotorreceptores, eles recebem a luz, tá? E cada comprimento de onda vai ter um cromóforo específico que vai receber essa luz. Então, essa especificidade da substância, como por exemplo, o que é cromóforo? É a melanina que está presente no pelo, ela é muito específica quando a gente pensa lá no Acros, né? No equipamento de depilação a laser, quando a gente tem os comprimentos de onda de Alexandrite, enfim, né? A hemoglobina, ela é também um cromóforo-alvo. A água é um cromóforo-alvo, tá? Então, tem diversas substâncias no nosso organismo que são cromóforos-alvos específicos de algum comprimento de onda, tá? E quando esse cromóforo absorve esses fótons providos aí desse comprimento de onda, ele vai provocar uma transformação metabólica, uma atividade diferente de outro comprimento de onda. Por isso que cada um tem uma função. O azul é bactericida, o vermelho anti-inflamatório. Então, cada um tem uma função devido a essa absorção e essa também, essa absorção por um cromóforo alvo e essa também, essa profundidade de atuação, tá? E quando a gente combina LED e laser, a gente consegue melhorar até em 300% a recuperação, tá, de alguma lesão. Ele vai ter uma ação analgésica, uma ação anti-inflamatória, ele aumenta a síntese de colágeno, ele aumenta a hidratação tecidual, a oxigenação dos tecidos, diminuindo os riscos e acelerando os benefícios. Por isso que a gente vê aí, né, você que vendeu vários clusters, a gente tem os clusters combinados, né, de LED e de laser, o qual a gente pode usar eles separadamente, ou usar só o LED, ou usar só o laser, ou em conjunto, tá? Então, as cores, elas estão dentro de um espectro, né? E a gente está falando aqui do espectro visível, tá? E depois também a gente também tem o LED e também o laser infravermelho, que entra aí no espectro invisível de luz, tá? Então, as cores que a gente mais utiliza é a violeta, o azul, o verde, o âmbar, o vermelho e o infravermelho. E são essas as cores que vocês vão encontrar nos clusters. Então, o que é potência? Quando a gente fala de laser e de LED, intimamente a gente tem que falar de potência, tá? A potência, ela define a taxa com que a quantidade de energia é transmitida ao tecido. E normalmente essa potência ela é medida em watt ou miliwatt, tá? Há evidências científicas suficientes que apontam que a luz coerente, né, o laser, e a não coerente, o LED, desde que possuam o mesmo comprimento de onda, produzem efeitos similares nos tecidos, tá? Porém, isso tudo vai depender da potência e do tempo de aplicação com que isso é aplicado, tá? Então, aqui falando novamente sobre a questão da capacidade aí física do laser, monocromático, coerente, colimado, e o LED, monocromático, não coerente e não colimado, tá? O LED, eles são diodos semicondutores que, ao serem submetidos por uma corrente elétrica, eles vão emitir essa luz, tá? Então, muitas vezes hoje a gente usa semicondutores que estão sendo utilizados muito na indústria de telefonia móvel, tá? E eles sofrem dopagens, enfim, ressoam comprimentos de onda, tá? Então, o LED hoje, eles são diodos semicondutores. E esses LEDs, eles dispersam energia por uma superfície maior quando a gente compara a um laser. Então, eu consigo tratar uma área
muito maior quando comparada a esse laser, tá? Então, eu gero uma otimização de tempo e de tratamento, tá bom? Então, aqui, os fótons emitidos em apenas uma frequência, mesmo comprimento de onda, né? Quando a gente fala em laser, tá? E quando em laser e LED, então é o mesmo comprimento de onda. E quando a gente pega a luz branca, a gente vê que essa luz branca ela é composta de diversos comprimentos de onda ao mesmo tempo. Então, ela é bem incoerente, ela segue diversas frequências, tá? Os efeitos fisiológicos. Então, numa dose apropriada e de acordo com o comprimento de onda, a luz é absorvida por esses cromóforos ou fotorreceptores, como vocês quiserem chamar, entre eles a melanina, as porfirinas, citocromo C oxidase, hemoglobina, a água, tá? E o cromóforo, então, é responsável pela absorção luminosa, resultando, então, numa atividade celular diferente. Quando ocorre a absorção de fótons por um cromóforo, havendo a produção de uma resposta fisiológica específica. Então, quais são os tratamentos que a gente consegue tratar com eles? A acne, a acupuntura, então tem muita gente que usa a caneta laser para tratar pontos de acupuntura, tá? E a gente tem protocolos pré-programados para isso nos dois equipamentos. A alopécia, então, falta aí do cabelo, analgesia, atrofia vaginal. Então, vocês vão ver que existem protocolos para tratamento intravaginal, de atrofias e tal. E existia um aplicador intravaginal. Hoje, a gente não tem ele na nossa linha, tá? Por quê, gente? O que aconteceu? O fornecedor desse aplicador faliu, tá? E para a gente introduzir um novo aplicador, existe uma questão de certificação. E aí a gente precisa, primeiro, validar esse novo fornecedor, certificar. Então, isso a gente aguarda a nova certificação do equipamento para poder introduzir um novo aplicador, tá? Então, infelizmente, na hora que vocês forem vender isso, tem o protocolo lá, mas não tem o aplicador, então não dá para a gente vender como algo que vai ser feito, pelo menos por enquanto, tá? Então, para celulite, para drenagem linfática, para gordura localizada, hidratação, o inibe transcutâneo, que é o boom do momento, a gente vai ver para que serve, linfedema, então, alterações vasculares, melasma, dá para a gente tratar o melasma, que é uma das poucas técnicas que dá para tratar em melasma. Aí a gente entra também na área de reabilitação física para ortopedia, rejuvenescimento e terapia fotodinâmica. Então vamos entender o que cada cor faz. Claro, vocês não vão precisar gravar isso, tá? Vocês podem ter um esquema que sempre quando te perguntarem, vocês vão lá e veem, tá? É muita coisa. Então, na luz violeta, ela tem uma ação bactericida, assim também como na luz azul, tá? Só que a luz violeta, ela gera uma reparação textual, ela é indicada para o auxílio do tratamento da acne ativa e antisepsia pré-procedimentos. E foliculite também, tá? Então, por exemplo, para aquela esteticista, para aquela física, biomédica, que vai fazer uma limpeza de pele, tá? Ela pode usar a luz violeta antes do procedimento de extração, ela faz a emoliência, faz a extração, passa depois a alta frequência, e depois ela pode vir com a luz azul. A luz azul, ela também tem esse efeito bactericida, tá? Então, o bactericida da violeta vai impedir que bactérias que estão na minha superfície cutânea entrem para dentro dos orifícios onde ela fez a extração, né? E a luz azul, após o procedimento, vai fazer com que aquelas bactérias que saíram, né, para a superfície também sejam reduzidas, tá? A luz azul também aumenta a umectação e a tensão superficial da pele, promove o rompimento das ligações bivalentes entre átomos de carbono, é indicada para o tratamento da acne ativa também, antisepsia pré e pós-procedimento. Aí ela também dá para usar na área de podologia, fissuras plantares, tá?
Ela também ajuda muito na questão de reduzir a ação fúngica, na questão da podologia. Polipolite, então, ela também diminui bastante aquele processo infeccioso por ter uma redução, uma ação bactericida. Ajuda a iluminar e clarear a pele. Realiza a polimerização do tecidual e é muito utilizada para pós-extrações de comedões, terapias fotodinâmicas ou com produtos fotoativados ou fotossensibilizantes, tá? Luz azul é muito usado. A luz verde. A luz verde, ela faz a ativação de uma célula chamada fibroblasto. O fibroblasto, ela é a principal célula que sintetiza colágeno, que faz a formação de um novo colágeno. E é tudo o que o rejuvenescimento precisa, tá? Então, ela é muito indicada para tratamento de rejuvenescimento. Quando a gente sintetiza colágeno, a gente melhora a flacidez também, melhora a questão de uma pele pós-queimada, também melhora a celulite, tá? Então, ela é bem utilizada também. A luz âmbar, gente, para face, todo mundo usa, tá? Às vezes usa até sem saber para que está usando, mas ela é muito indicada. Ela é indicada para um espessamento homogêneo, não térmico das fibras adensadas e estímulos da síntese de colágeno, ou seja, ela vai gerar um tratamento que não aquece, aliás, nenhum LED aquece, tá? Mas vai fazer um estímulo para sintetizar colágeno. Ela faz prevenção e modulação da inflamação. É indicada no tratamento de celulite, então, para celulite ela é muito legal. Ela faz correção de botox, então ela ajuda a reabsorver aquele botox que foi aplicado de forma errada ou exagerada. Faz otimização da drenagem linfática. Ela é muito usada para controle da rosácea, e é muito difícil a gente ter um tratamento para rosácea, tá? É muito usada para uma reabilitação tecidual pós algum laser ablativo, peeling, né, de laser ablativo, como CO2 fracionado, pós peelings químicos também, e usada muito no rejuvenescimento, tá? A luz vermelha, ela faz a modulação da inflamação, da proliferação celular e da dor, alivia a dor. Então, ela ativa a síntese de enzima, melhora aí o transporte de elétrons para a mitocôndria, favorecendo, então, que a gente tenha mais liberação de ATP, que mais substâncias que dão energia para os processos metabólicos. E a sua indicação, então, é o auxílio no tratamento dessa acne ativa, da alopecia, da celulite, da foliculite, da pseudofoliculite. Ela auxilia muito na redução de gordura localizada, rejuvenescimento, reparo tecidual, rosácea, terapia fotodinâmica com fotoativados ou fotossensibilizantes. E é o laser, não é o LED, é o laser vermelho que vai fazer a técnica ILIB, tá? A luz infravermelha, ela faz a modulação da inflamação também, também faz uma proliferação celular e alívio de dor, aumenta também a atividade da mitocôndria, favorecendo então o aumento dessa energia, desenvolvendo os processos metabólicos. Auxilia também no tratamento da alopecia, da celulite, também faz correção de botox. Então, o âmbar e a luz infravermelha corrigem botox, auxilia no processo de lipólise, otimiza a drenagem linfática, também é indicada para pós-laser ablativo, pós-peeling químico, rejuvenescimento e rosácea. Então, quais são as vantagens do LED, tá? O LED, a gente tem uma gama de cores, né? Então, cada cluster tem uma cor, ou a gente consegue também ter clusters combinados, tá? Os fótons, eles se repartem numa área maior, então o terapeuta, ele cobre essa área maior, ele tem um baixo custo, é muito fácil o manuseio, o resultado, ele é gradativo e é totalmente seguro, a gente não vê nenhum tipo de intercorrência com o LED, tá? Então, cada cluster vai apresentar protocolos específicos para cada cor. E esses protocolos vocês vão encontrar no equipamento, claro, mas vocês vão encontrar
na apostila de treinamento, tá? Se vocês não tiverem, a gente encaminha para vocês, mas no aplicativo, quando vocês clicam no equipamento, baixa na hora a apostila, você não precisa pedir, baixa na hora essa apostila, tá? Então, em muitos tratamentos é possível realizar a associação de cores de forma sequencial ou de forma alternada, tá? As apostilas dos equipamentos apresentam os protocolos, foi o que eu falei. Então, aqui, por exemplo, ó, cluster linear LED âmbar de 590 nanômetros com 1.500 miliwatts de potência, mais LED infravermelho de 850 nanômetros com 1.500 miliwatts de potência. Ele vai ter diversos protocolos, tá vendo? Ó, aqui a gente consegue usar protocolo para estética, bloqueio sensitivo, ele já te dá uma dose, ó, 10 joules por centímetro quadrado, correção de botox, drenagem linfática linfonodal. Então, tem, assim, uma gama de protocolos que vocês podem olhar na apostila e ir orientando o cliente de vocês. Olha, você consegue fazer tal tratamento, tal tratamento. Esse equipamento você consegue ter uma gama de tratamentos para oferecer para o seu cliente final. Manda a apostila para ele antes de vender, para ele entender o que ele consegue fazer, tá? Então, aqui a gente consegue fazer a aplicação por zona. Então, aplicação do LED azul, do LED âmbar, do LED infravermelho, você está vendo que é invisível? O infravermelho é invisível, então a gente não consegue ver. Mas dá para a gente fazer o teste no equipamento. Aqui está mostrando o equipamento Stimulus Face Max, mas é o Fluence, tá? Mas a gente tem o teste LED e o teste laser na frente do equipamento, então ele é bem indicado para o comprimento de onda infravermelho. Então, quando a gente usa esse teste, ele vai dar um efeito sonoro na hora para dizer que está passando o comprimento de onda ali, tá? Então, aqui para cada cor, é uma demonstração. E nós temos, então, os clusters LED Max e Laser LED Max, tá? Então, aqui eu tenho o LED azul mais laser vermelho. Aqui eu tenho o LED âmbar mais laser infravermelho. Nós temos o LED azul apenas, o LED violeta apenas, o LED âmbar, o LED verde, o LED vermelho e o infra, tá? Aí nós temos esse Cluster Max para aplicação facial. Então, aqui, ó, ele tá com um prolongador, tá? E aqui ele tá sem o prolongador, tá vendo? São os mesmos clusters, mas com o prolongador. Lembrando que esse cluster, ele tem a função de start-stop no próprio aplicador, tá? E o Cluster Max, você pode fazer facial e corporal também, tá? As máscaras, eu tenho máscaras de fototerapia LED facial apenas, que é a soldador, né? Ela tem quase não tem contato com a pele. Ela só vai ter contato através dessa faixa preta que a gente coloca aqui, né? Essa parte plástica, e ela praticamente não tem contato com a pele. E a máscara de fototerapia LED facial mais pescoço, ela é muito mais bonita, também acho, por isso que ela é mais vendável, mas ela tem mais contato com a pele. Então, tem pacientes que não gostam desse contato, que ficam um pouco claustrofóbicos. Daí, pode-se utilizar a soldador, tá? Mas é muito mais, você tem muito mais área a tratar com essa máscara, e ela tem uma potência maior também, tá? Então, as máscaras, elas possuem mais de 150 LEDs distribuídos adequadamente para que possa cobrir toda a área tratada. O aparelho Fluence Max e seus acessórios, bem como o software de controle embarcado no mesmo, passaram por todas as certificações do Inmetro e são registrados na Anvisa, então oferece eficiência e segurança, tanto para o profissional quanto para o paciente. Então, isso, todos os nossos equipamentos, tá? Vocês podem ficar tranquilos em entender. A terapia ILIV. Então, ILIV, o que ele é? É intravascular laser irradiation of blood. Então, a gente vai introduzir irradiação laser no nosso sangue, tá? E como que eu vou fazer isso?
eu vou aplicar diretamente sobre a artéria radial. Então, eu vou buscar a artéria radial aqui, eu pego meu dedão, né, meu polegar, e vou buscar essa artéria. A hora que eu sinto aqui pulsar, esse é o ponto da artéria. E aí, no aplicador que realiza essa função, já vem uma pulseira. Essa pulseira, ela tem uma bolinha bem pequenininha no centro. E é justamente para passar o laser ali, tá? Então, eu vou colocar essa pulseira com essa bolinha bem localizada aonde está passando a minha artéria radial, tá? Então, isso vai fazer um tratamento sistêmico, não invasivo, é totalmente indolor e indicado para todas as idades. Meu filho de 3 anos faz, tá? Então, auxilia muito na questão imunológica. Então, você faz uma aplicação transcutânea contínua e direto de laser terapêutico vermelho na região da artéria radial, tá? Então, as indicações: ativação celular, efeito antioxidante, que é muito bem nítido isso para quem busca o rejuvenescimento, ação anti-inflamatória, melhora, aumento da circulação sanguínea, prevenção e tratamento de diversas doenças, então artrite, artrose, inflamações, tensões musculares, diabetes, colesterol, hipertensão, algumas doenças cardiovasculares. Tem gente que ainda incrementa aí falando que trata, inclusive, depressão, mas aí é uma questão muito que precisa ser muito bem estudada, tá? Eu estou falando, mas não tem nenhum embasamento científico sobre isso. Rejuvenescimento, bem-estar, qualidade de vida, e com a pandemia isso trouxe também a questão desse efeito antioxidante, gerando um incremento na imunidade, tá? Então, aqui nós vamos utilizar o cluster LED azul mais laser vermelho para fazer essa técnica, tá? Então, vai colocar aqui na saída LED laser do equipamento. Você vai encontrar, então, essa artéria radial, se guiando pelo dedo polegar do paciente, em busca do pulso arterial. Achei o pulso, eu normalmente faço assim, eu já ponho a pulseira ali e faço uma marcaçãozinha com uma caneta vermelha ou caneta Bic, enfim, faço a marcação ali. E aí, na hora que eu vou introduzir a pulseira, eu tento centralizar exatamente esse ponto na bolinha que tem tem dentro dessa pulseira uma bolinha bem no centro, tá? Um furinho. E aí eu encaixo o cluster e começo a fazer a aplicação. Então, vamos falar especificamente sobre o Fluence, o que ele faz, o que ele faz do Fluence Max. A gente já falou das terapias, tá? Então, o Fluence, ele tem esse design clean e moderno. Então, todos os equipamentos da HTM, eles sofreram, a gente chama de um facelift, né? Então, eles estão sempre com a mesma carinha, com a mesma cor. Então, eles têm esse design clean, bem limpo mesmo e bastante moderno. Ele tem um sistema que a gente chama de HTM Smart ID para as canetas de 904 nanômetros. Então, quando a gente coloca a caneta ali, ele já vai entender que é aquela caneta e vai liberar todos os protocolos específicos para aquela caneta, tá? Ele permite a escolha individual ou união de diferentes fontes emissoras de luz, coerentes e não coerentes. Então, ele trabalha tanto no LED quanto no laser. E ele tem mais de 1.600 protocolos pré-programados. Isso é muita coisa, gente. E possibilidade de gravar novos. Então, quando a gente fala em protocolos pré-programados, a gente tem que entender que existe todo um conceito por trás, antes de lançar um equipamento no mercado. Esses protocolos, eles foram estudados, tá? Então, todos os equipamentos que a gente for ver ao longo aí dos nossos treinamentos, nós vamos ver que os protocolos que existem ali não estão ali por acaso. Eu achei bonitinho esse protocolo, vou por assim. Não. Eles foram estudados, eles são baseados em artigos científicos e são validados aqui dentro da HTM através da nossa consultoria científica. Então, nós vamos reproduzir esse protocolo para saber se realmente foi obtido um resultado
positivo ou não, tá? E aí sim ele vai para a máquina. Então, aqui, nos diferenciais, nas canetas, né? A gente tem essa ponta toposcópica nas canetas, permitindo localizar os pontos de acupuntura. E nós temos também os botões de disparo do aplicador no próprio aplicador, tá? E naquele cluster LED vermelho, não, laser vermelho, cluster LED azul e laser vermelho, ele acompanha já a pulseira Ilib. O painel, então, ele tem esse vidro temperado. As teclas, a gente chama de tecla soft touch, então a tecla é no próprio painel, isso do Fluence, tá, gente? Nós temos esse botão stop na tela não, no próprio aplicador, então qualquer emergência, eu vou lá, bato no botão, ele para de emitir. E nós temos o teste laser LED, que eu falei para vocês, é indicado para usar nos comprimentos de onda infravermelhos, que não são visíveis, tá? A gente mira aqui, ele vai dar um efeito sonoro, dizendo se está passando ou não o comprimento de onda. Ele tem um menu rotativo e ele é full range. Quando a gente fala full range, quer dizer que ele é bivolt e ele segura os diferenciais de potencial elétrico, tá? Esses diferenciais são essas intensificações aí de energia que vêm e vão da nossa rede elétrica. Então, ele segura isso. Ele não passa isso para frente. Tá? Outra coisa, deixa eu voltar aqui no próximo, no anterior, o plug padrão médico. Eu gosto de frisar nos treinamentos que esses plugs, eles têm um dente, vocês já devem ter visto, tem um dentinho. Então, ele tem que encaixar esse dentinho certinho no desenho. E na hora de tirar, tem que puxar para trás. Eu falo, gente, porque tem gente que roda isso, quebra. E aí, tipo, acabou de receber o aparelho, vai ter que ir para assistência, porque para trocar aquilo ali tem que abrir o aparelho, ele não pode abrir, tá? Então, na hora que vocês forem fazer a entrega do equipamento para o cliente, fala, olha, é assim que coloca. Evita um zilhão de problemas, tá? Então, é só mostrar como é que faz. Porque, infelizmente, as pessoas não leem manual, né? Elas vão usando. Então, tem que falar. Aí nós temos, então, o cabo de força, o óculos do operador, vem o suporte já da caneta e vem o suporte para cluster e o óculos do paciente. Mas a gente vende Fluence só, tá? Eles têm o cluster, não vai ter função, então eu tenho que vender o cluster também. Então é só isso que vem incluso no aparelho, tá? Depois eu vou colocar os opcionais. Os opcionais vai ser de acordo com aquilo que o profissional usa, né? Vamos dar sorte aí de vender tudo, né? Ter uma comissãozona, né? Mas, ou então a gente vai vender aquilo que ele quer, tá? Então, por exemplo, para caneta, eu tenho uma infinidade de canetas, mas eu tenho que entender o que é cada uma. Então, a caneta laser infravermelho, eu tenho duas canetas com o mesmo comprimento de onda, que é o que justifica ele ser laser e infra, mas eu tenho potências diferentes, 75 e 25, tá? Aí eu tenho caneta laser infravermelho de 830 nanômetros, tá vendo? Que são dois comprimentos diferentes, né? Mas com potências aqui de 100 milivolts e 200 milivolts. Aí eu tenho caneta laser vermelha de 658 nanômetros, uma potência de 100 milivolts e outra de 180 milivolts. Então é um monte de coisa. Mas aí a gente tem que ter na tabela e entender o que o cliente quer, tá? Então, na caneta, a gente tem esse botãozinho de disparo, tá? Então, é muito mais fácil fazer o disparo na caneta do que ficar apertando no aparelho. Aí nós temos os clusters, tá? Então, os clusters, isso tudo por Fluence, tá, gente? Mas aí, quando a gente vê o Fluence, depois quando a gente for para o Max, fica mais fácil de entender. Os clusters, eles têm 6 LEDs, tá? Cada LED aqui, ele vai ter 500 milivolts de potência. E o cluster total, ele tem uma potência de 3.000 milivolts, tá?
Então, aí eu vou ter o LED com o cluster com 6 LEDs vermelhos, ou o cluster com 6 LEDs verdes, ou com 6 LEDs azuis, ou com 6 LEDs infravermelhos, ou com 6 LEDs âmbar, tá? Aí eu tenho, então, os clusters lineares. Os clusters lineares, eles são muito utilizados para a área capilar, tá? Por quê? Quando eu abro o cabelo, eu consigo pegar exatamente a linha da raiz do cabelo e não a haste do cabelo. Quando eu pego o LED, o cluster redondo, né, com os LEDs expostos de forma circular, eu consigo pegar uma área inteira. E quando eles estão numa área retilínea, linear, eu consigo pegar exatamente a linha do cabelo. Então, isso tem muita gente que compra para a área de tricologia, tá? Então, eu vou ter de linear um cluster linear azul. Então, são 6 LEDs azuis. Então, eu tenho 3 LEDs aqui e 3 LEDs aqui, tá? Ou um cluster linear âmbar mais LED infravermelho. Então, eu tenho uma linha de âmbar e uma linha de LED infravermelho. LED, tá? Depois eu tenho um outro cluster, que é LED infravermelho, LED vermelho e LED infravermelho. Então, são clusters de LED, 3 vermelho, 3 infravermelho. Então, cada um também com 500 milivolts de potência e uma potência total de 3.000 milivolts, tá? Então, eles vão ter 6, tanto os lineares quanto os redondos, tá? Então, eu tenho também os clusters combinados. Então, eu tenho um cluster de LED âmbar de 590 nanômetros, mais laser. Aí aqui eu já entro com o laser infravermelho de 830 nanômetros, tá? Então, o laser está aqui no meio e eu tenho 3 LEDs dispostos lateralmente ao laser, tá? Então, eu tenho potência de cada LED, 500 milivolts. Então, opa, deixa eu voltar aqui. Cada LED, então, são 3 LEDs, eu tenho 1.500 milivolts. E a potência do laser infravermelho de 200 milivolts, tá? Aí eu tenho também o cluster LED azul mais laser vermelho. Esse é o cluster que a gente faz em LIB, tá? É o cluster mais vendido. Então, eu tenho aqui no centro o laser vermelho e 3 LEDs azuis, tá? Sendo, então, cada LED 500 milivolts, tem uma potência total de LED de 1.500 e a potência do laser vermelho é 180 milivolts, tá? No Fluence Max, quais são os diferenciais entre um e o outro? Ele também tem um design exclusivo, também tem o sistema HTM Smart ID para canetas 904, ele também tem escolha individual ou união de LED laser, né, para a gente utilizar os dois, o cluster com LED laser. Ele tem mais 100 protocolos do que o Fluence. O Fluence tinha 1.600, esse tem 1.700 protocolos pré-programados, tá? As diferenças, tá? Nós temos mais outras opções de clusters. Então, além das canetas e dos clusters, eu vou ter também os clusters Max e as máscaras, tá? Então, o que difere do Fluence? Cluster Max e as máscaras. É o que eu consigo trabalhar e mais 100 protocolos, tá? E eu tenho também umas diferenças de display. Então, lá no Fluence, os botões, eles são aqui, né, soft touch. Aqui no Fluence Max já é tudo touch no próprio display, tá? Então, o vidro também é temperado, também tem essa inclinação, também temos o dispositivo teste LED, o botão de emergência, tá? Então, aqui, para a gente ver aqui a tela do equipamento, é totalmente interativa, muito fácil de mexer. Aliás, todos os nossos equipamentos, ele tem essa intuição, sabe? Muito fácil da gente mexer. Ele vem agora, esses novos equipamentos vêm com o menu Info. Então, o menu Info, ele é um tutorial de uso do equipamento. Então, tudo que eu quiser saber do equipamento, eu vou lá no menu Info, é um izinho que fica no cantinho direito normalmente, tá? E eu tenho um tutorial.
E aí eu tenho também o QR Code, onde eu faço a leitura via celular, eu vou ser direcionada à página da HTM, onde tem todas as explicações mais profundas aí desse equipamento, tá? E ele também é fluente, então é bivolt e segura esse diferencial de potencial elétrico. O plug padrão médico. Então, o que acompanha? Dois parafusos, esses parafusos são para segurar o suporte do aplicador, tá? Um óculos de proteção do operador, o suporte da caneta, que esse é só encaixar, o cabo de força, o suporte do aplicador Cluster Max, tá? Então, todos os suportes já vêm, só vendeu o cluster depois, tá? Só. Já vem também o prolongador do Cluster Max, tá? E vem o óculos de proteção, tá? Então, isso é uma dúvida que todo mundo tira. O prolongador já vem com o aparelho, tá? Depois você compra o cluster. Então, os opcionais continuam sendo aquelas mesmas canetas que nós vimos, tá? Os mesmos clusters circulares, com as mesmas potências. Os clusters também lineares, né? Os clusters em conjunto, né? O LED âmbar e vermelho, e laser vermelho, LED azul e laser vermelho. E aí entram, então, os clusters Max, tá? O cluster Max, gente, então nós vamos ter o cluster vermelho, verde, azul, infravermelho, âmbar e violeta. Eles vão ter 16 LEDs. Enquanto um tinha 6, esse tem 16, tá? Enquanto o outro tinha 3 milivolts de potência, esse tem 8.000 milivolts de potência. Ele lá tinha 3.000, tá? Esse tem 8.000, tá? Sendo que não muda a potência de cada LED. Cada LED continua tendo 500 milivolts, tá bom? Então, nós temos aqui os clusters... e outra questão também importante de vocês falarem do Cluster Max. Eles têm a ação também, ele tem uma ergonomia melhor na hora de colocar, porque ele é maior, então ele tem uma ergonomia melhor e tem esse botão de disparo no próprio aplicador. O outro também tem um botão de disparo, tá? E nós temos, então, os clusters Max associados. Então, eu tenho o cluster LED âmbar mais infravermelho, onde eu tenho 12 LEDs, uma potência total de 6.000 volts, mais 4 lasers infravermelhos, uma potência total de 800 milivolts. É um super cluster, tá? Aí eu tenho um cluster LED azul mais laser vermelho, onde eu tenho 12 LEDs azuis numa potência de 6.000 milivolts, e eu tenho 4 lasers vermelhos numa potência de 720 milivolts, tá? As máscaras, tá? Então, eu tenho a máscara de fototerapia LED LED face mais pescoço, tá? Então, esse pescoço a gente consegue tirar também. Se a cliente quiser ficar sem o pescoço, tá? Sem usar o pescoço, pode tirar. Sem o pescoço não dá, mas sem a peça do pescoço, né? Então, ela vai mudando, ela tem diversas cores, ela vai mudando de azul, verde, vermelho, âmbar, violeta. Então, na feira, a gente cria um protocolo para ficar exposta a essa máscara, que é um protocolo com todas as cores, e a gente deixa o tempo máximo lá, ele vai mudando, para chamar a atenção do público, né? Mas você, cada protocolo pré-programado vai ter uma cor específica e ela também pode escolher a cor que ela quiser dentro dessas cores, tá? Essa máscara tem uma potência de 30.000 milivolts. Gente, ela é muito forte. Aí, quando o cliente fala assim, eu vou comprar aquela máscara da China, que vende ali no não sei o quê, só que aí você tem que falar, mas qual a potência do LED? Né? É só uma luzinha de um efeito visual ou ele tem um efeito terapêutico? Qual é a potência desse LED? Tá? E assim, existe toda uma certificação de metro, de Anvisa e tal, né? Então, precisa de fato mostrar a realidade para essa cliente, né? Mostrar que
O LED, ele não é só uma luz, ele tem que ter uma potência para ter um efeito, tá? E a máscara soldador, ela também tem o LED azul, verde, vermelho, âmbar, violeta, e aí ele tem uma potência total de 8.000 milivolts, enquanto a outra tem 30.000 milivolts, tá? Por isso que a outra também é mais vendida. Porém, essa, apesar de não ser tão mais bonita, ela não encosta tanto no rosto, tá? Então, tem algumas pessoas que ainda preferem utilizar e por isso que a gente mantém ela no nosso escopo, tá? Então, no manuseio, eu consigo fazer também uma conexão de intertravamento remoto. O que que é isso? É um conector que eu consigo encaixar no equipamento e fazer uma instalação elétrica na sala de atendimento do equipamento. Então, por exemplo, a cliente tem uma sala onde ela faz o atendimento de laser e de LED, e aí, às vezes, alguém abriu a porta ou abriu a janela, alguma coisa, esse laser para na hora de emitir o laser, tá? Esse equipamento para na hora de emitir o laser, para justamente não ter nenhuma lesão ocular de quem entrou e tal. Mas isso é totalmente opcional, não é muito comum das pessoas quererem, mas é algo que pode ser feito, tá? O bloqueio e desbloqueio. Os equipamentos, eles possuem as funções de bloqueio e desbloqueio que podem travar, bloquear e destravar, liberar as funções do equipamento, evitando o uso inadvertido de pessoas que não sabem mexer no equipamento ou não são autorizadas. Então, o equipamento ele vem de fábrica bloqueado e para ter acesso, você tem que fazer o desbloqueio, tá? Então, para desbloquear, você coloca uma senha de 1, 2, 3, 4, e aí depois você também pode criar a sua senha, tá? Então, aqui, para desbloquear, eu clico em configurações, vou em desbloquear Fluence Max, coloco 1, 2, 3, 4, pronto, está desbloqueado. Então, para Master Key Control ativada, irá aparecer no Fluence bloqueado. Ah, tá. Isso aqui é do Fluence, tá? Aquele lá era do Fluence Max, perdão, gente. Do Fluence. Então, aqui ele também aparece como bloqueado, tá? O display irá aparecer desbloquear Fluence, uma pergunta. Aí você vai clicar com a tecla Select Up e daí você vai clicar em Start, ou seja, sim, tá? E é isso. E aí você não precisa colocar senha, é só realmente desbloquear, tá bom? Pessoal, é isso. Hoje a gente ficou uma horinha falando sobre o Fluence Max. Na próxima, a gente vai falar de outros equipamentos, tá? Pode ser que tenha algum dia que a gente fale de mais de uma tecnologia para otimizar o nosso tempo, os nossos encontros. O objetivo é justamente não ocupar muito tempo de vocês, que vocês estão em pleno trabalho, mas que cada dia a gente venha com uma tecnologia diferente e que, por mais que vocês já conheçam, são informações adicionais que vão ajudar vocês a tirar dúvida do cliente final, a fazer uma venda mais introduzida, né, com o cliente, mostrando mais opções dele, com mais qualidade, tá? Eu vou sempre estar à disposição de vocês através do nosso WhatsApp, dúvidas que vocês tiverem, eu e a Adriele, a gente está aqui para retirar essas dúvidas. Pode ser que não seja na mesma hora que a gente responda, porque a gente está em treinamento, a gente está com outras funções também, mas no mesmo dia a gente tenta responder tudo. Só não digo em época de feira, que aí é uma loucura. Mas, fora esses momentos, a gente sempre está à disposição de vocês. Tá bom? Algum posicionamento? Alguma dúvida? Isso, na hora. Sim, na hora que você clica no equipamento, você já consegue baixar a apostila. Tem uma informação lá de arquivos, tá? Você já consegue baixar. O manual, que eu acho que eles mandam para você.
Você solicita ali, eles mandam, porque daí eles mandam a versão mais atualizada do equipamento, tá? Mas a gente manda também. Se vocês não conseguirem, é só pedir lá no WhatsApp que a gente encaminha para vocês, tá bom? Pessoal, se inscrevam amanhã não, sexta-feira, no treinamento do Acros, tá? Vai ser o último treinamento que a gente vai dar para as revendas do Acros. É um treinamento para todas as revendas, então vai ter bastante gente lá online, mas tem que se inscrever pelo aquele link do Forms que eu mandei para vocês. Não sei se vocês, todo mundo para se inscrever. Tá. Sensacional. Área técnica, vendas, tá? Para que vocês possam capacitar esses clientes. Depois, a gente vai ter um cronograma de treinamento para cliente final, tá? Que aí é dado para a nossa consultoria. E aí, o próximo treinamento para cliente final do Acros vai ser só dia 18 de abril. Então, é daqui um mês ainda, tá? Mais de um mês ainda. Então, por isso que é importante que vocês se capacitem, porque daí a gente não vai conseguir dar esse treinamento até o dia 18, tá? Porque o que acontece? Muita gente utiliza os nossos treinamentos para fazer uma venda, né? Fazer o cliente conhecer e fazer uma venda, ou então depois que vendeu, o cliente recebe esse treinamento. Só que a gente não tem mais braço, porque graças a Deus está saindo muito Acros, tá? E a gente não tem mais braço para isso. Então, a gente vai começar a colocar datas de treinamentos, né? E capacitar as revendas para que elas mesmas façam o treinamento, tá bom? Mas, assim, independente, fez o treinamento, tem dúvida, manda para nós. A gente está aqui para isso. Sim, sim. É isso. Que bom que a gente pode ajudar e que a gente continua ajudando, né? Não, tem não, a gente sabe, a nossa rotina é responder o WhatsApp, fica em paz, é nosso trabalho, tá bom? Não precisa pedir desculpa, não, tá bom? Obrigada, gente, pela atenção. Pode- Ah, sim, normal, eu não vi, não fiquei com ele aberto, mas normal, eu consegui, a gente consegue sempre ver. Mas então, tá bom. Até sexta-feira, gente. Até, vocês também. Tchau, tchau. Obrigada.